Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, desse dia 12 de maio de 2021. A cor litúrgica é a branca, estamos na sexta semana do tempo pascal, ou sexta semana da Páscoa. O santo do dia é São Pancrácio e os santos Nereu e Aquileu, mártires. Caso sejam lembrados por serem mártires, cor vermelha, contudo, prevalece a cor branca do tempo pascal. Lembrando, amanhã é dia de Nossa Senhora de Fátima, tá bom? Não fiz nada de especial, né? A única coisa de especial ainda são as leituras de livros. No caso, estou fazendo uma sequência de uma parte do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grião de Montfort, que vai até essa semana, ou eu deixo até para o final do mês, porque estamos no mês de maio, né? E é um livrinho tão falado, mas ao mesmo tempo tão desconhecido ainda, porque infelizmente alguns irmãozinhos e irmãzinhas acabam dando um testemunho um pouco apaixonado demais, né? Então às vezes acontece aquelas duas coisas. Ou a pessoa se aproxima dessa devoção porque viu alguém da paróquia, alguém do grupo de jovens, principalmente jovens têm se consagrado pelo método Montfort, o que é uma coisa muito importante, ou infelizmente devido a um exagero nesse lado apaixonado acaba afastando as pessoas, né? Então eu estou pensando se eu não vou até o final do mês de maio, dedicado a Nossa Senhora, fazendo as leituras de uma sequência aqui de parágrafos do tratado. Porque até pensei, eu tenho um livro Glórias de Maria, do fundador lá dos Redentoristas, né? Esqueci o nome do santo. Mas tem o livro Glórias de Maria. Mas eu acho que é bom não misturar as estações. Acho que eu vou dar uma ênfase esse mês para São Luís Maria Grião de Montfort. Até porque é um livrinho muito instrutivo, né? Eu gosto bastante. Bom, a primeira parte do Pitaco eu não vou fazer. Apesar que até eu posso dar a notícia é bem esquisita, né? Não, eu tenho que fazer uma primeira parte aqui de uma situação lamentável e lastimável, mas que iria acontecer em alguma parte do mundo mesmo. Tudo indicava, né? Então, além do caso daquelas crianças de Santa Catarina, na cidade de Saudades, aquela chacina, né? 5 pessoas, 3 bebezinhos e 2 professoras lá que faleceram. Talvez, não sei se acompanhou porque não foi muito divulgado assim, mas tem um rapaz que foi preso, que ele estava planejando, acho que em São Paulo, estava planejando uma chacina numa escola, numa série de eventos aí, ele estava planejando. Quem informou a Polícia Civil do Brasil foi o FBI. A FBI estava na cola, provavelmente lá na Deep Web, descobriu o piazão lá e, nas palavras da delegada, num primeiro momento ele já tinha sido identificado, mas na época, há um tempo atrás, ele não pôde ser preso porque não havia uma qualificadora, ou seja, não tinha nada que pudesse prender a pessoa. E por que dessa vez ele foi preso? Não foi preso porque o FBI denunciou ele. Lógico que o FBI acendeu o alerta que o piazão ia ter um potencial ofensivo muito grande, inclusive ele tinha um armamento em casa. Ele estava aliciando outros rapazes, outros piá, para fazer a chacina. Então ele foi preso por corrupção de menores. Eu não sei quantos anos ele tem, é jovem, tudo, foi preso. Então esse caso foi evitado, né? Só queria dizer isso. Talvez você tenha visto a notícia. Agora, por outro lado, ontem, porque eu tô gravando atrasada de novo, eu tô no dia 12 mesmo gravando, tá? Então ontem aconteceu uma tragédia lá na cidade russa de Kazan, em que 2 jovens foram mortos, mas não foi por tiros, mas entrou um outro jovem armado, dando tiro, dando apavoro em todo mundo. 2 jovens morreram na hora que saltaram das janelas, porque é um prédio de alguns andares,
Mas eu acho que não morreram por causa da queda, acho que morreram porque eles se jogaram contra a vidraça, tadinhos. Mas foi um mega de uma situação ruim. E uma professora, para conter, para evitar que o rapaz, o assassino, entrasse na escola, ela serviu de escudo, ou seja, ela atrasou um pouco o ataque. Então acho que são 3 pessoas mortas, então uma professora, um professor, um adulto e 2 jovens, mas morreram na queda, pelo que entendi, certo? Então essas coisas estão acontecendo de forma meio ao mesmo tempo agora, sabe? Então vamos rezar no intuito de que as coisas não piorem, gente, sabe? Porque a coisa tá proliferando lá dentro da Deep Web. Outra coisa é a guerra que está acontecendo entre o Hamas, né, aquele grupo terrorista árabe, contra a cidade de Jerusalém, né? Jerusalém se salva por conta do sistema. Quem viu, parece que viu, estava vendo um filme de ficção científica, né? O aparador de míssil lá, o Iron Dome lá deles. Porém, Israel soltou umas bombas lá na cidade, ali naquela região aquele problema lá de Gaza, né? Aquela faixa de Gaza lá, tá difícil. Aí soltaram as bombas, já mataram um monte de gente, derrubaram o prédio. Aí eu fiquei pensando, se Israel, Jerusalém, tem um sistema antiaéreo, entendeu? Ninguém morreu, ninguém sofreu lá, por que vai causar sofrimento no outro? Ou então manda tropas lá em terra, então vai lutar com outros militares, não apavorar o povo civil, entendeu? Isso dá mais ódio ainda. Por isso que... porque assim, eu não pensava assim, sabe? Mas ontem eu fiquei pensando, pô, desculpa aí, né, povo judeu, mas vocês se salvam no sentido não salvar a alma, né? Salvam a população de vocês, ótimo, tá certo, eu acho que tem mais é que proteger seus cidadãos mesmo, tanto é que é o país na ponta com relação ao combate ao coronavírus, um dos países, né, que vacinou todo mundo. Tem outros países, tipo, acho que Austrália ou Nova Zelândia, que estão fazendo o lockdown certinho, estão fazendo um controle lá para que o pessoal não se aglomere. Pra que causar dor no outro? Só porque... gente, isso aí fica um ranço mesmo, um ódio xenofóbico mesmo, é árabe contra judeu, que no final são irmãos, né? Linguisticamente falando, são irmãos. São povos irmãos. São mais irmãos do que nós latinos com os israelenses e com os árabes, tá? Aí faz isso com o povo, cria com o povo ali inimigo, cria mais disputa, né? Então olha, pra que isso, entendeu? Não tô dizendo que Israel não deveria atacar. Pensa um pouco antes de atacar, né? Entendeu? Porque nem todo mundo compra essa briga, e quem sofre, famílias, crianças, né? Mulheres grávidas aí. Então esse é o pitaco. Desculpa aí se você é descendente de árabe, descendente de judeu e tá apoiando um trem desse, tem mais é que soltar bomba. Não, não tem não. Se você, sabe, uma coisa que eu aprendi, isso é uma coisa, não tô falando de Deus, não, tô falando uma questão moral e ética aqui dentro da família. A pessoa, se eu tenho conhecimento, se eu tenho um poder aquisitivo melhor, eu tenho que proteger e defender o menor. Não é nem questão do tamanho, é questão do conhecimento que eu tenho, às vezes o poder aquisitivo que eu tenho. Então a gente sempre, pelo menos eu fui criada assim. Se você sabe mais, se você é maior do que o outro que é pequeno, é sempre proteger o mais fraco, o doentinho, o desfavorecido, entendeu? Isso não é nobreza de caráter, isso é uma questão também de educação. Então, o que eu ia contar é que agora ficou um papo pesado, né? Mas eu até ia contar 2 notícias que eu vi agora há pouco nesses telejornal sanguinolento da região aqui, que a notícia chega a ser até um absurdo, mas não tem como entender. Mas vou contar. Primeiro, o carinha roubou um carro. No que roubou o carro soltou a roda. Pra que roubar o carro? Ou então dá até pra pensar, né? Acho que o cidadão do carro lá soltou a roda, agora eu vou estacionar, vou soltar a roda, né? Se alguém me roubar,
lascou-se pro bandido, né? E lascou-se mesmo. Na hora que ele deu a curva, soltou a roda. E o outro caso chega a ser um absurdo. Não é pra ser engraçado, mas infelizmente parece, né? Humor negro. Mas aconteceu de verdade. O cara, pra tentar roubar o carro, esfaqueou o dono. Só que eu não sei o que aconteceu, o bandido levou a vítima dele, esfaqueada, pro hospital. Claro que foi preso, né? Não sei como, mas eu não entendi. Então por que que esfaqueia? Por que que usa arma branca na pessoa se depois ficou com dó e levou o... Ai, gente, que é isso, né? Isso é humor negro, mas é verdade, aconteceu agora aí na minha região. Um roubou o carro, saltou a roda. O outro foi roubar o carro, esfaqueou, ficou com dó e levou a vítima. Ainda bem que levou, né? Ainda bem que levou, porque tem gente que não tá nem aí pra vida dos outros. Aqui no Brasil tá assim, sabe? Tá bem complicado. Bom, gente, eu vou largar a mão do espetáculo. Agora vamos para a segunda parte, que é a liturgia da palavra, porque eu tenho que ainda tentarei gravar para adiantar o de amanhã, mas tá tudo atrasado. Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos rezar uma oração a São José, tá? Rezarmos aí para o Papa Francisco, Papa Emérito Bento XVI, estarmos em comunhão com todos os santuários que estão rezando os terços marianos, né? Estamos no mês de maio. O Papa Francisco está fazendo esse movimento oracional e orante para pedir o fim da pandemia. Peça da forma que você quiser. Destruir o vírus, as intenções desse povo, porque assim, gente, não é só coronavírus, tá? É um monte de coisa agregado, certo? Bastante coisa agregada aí. E é provável que soltem outra coisa, se não é um bombardeio, né? Porque, gente, estamos no meio da pandemia, não é porque tomaram a vacina que vamos bombardear todo mundo, né? Lá na faixa de Gaza. Começou assim já. É assim que começam as guerrinhas, entendeu? E eu vou fazer um apelo, assim, já que também é o mês de Nossa Senhora, um dos pedidos lá de Fátima, entre outros também, pedidos das aparições de Nossa Senhora pelo planeta, aprovados pelo Vaticano. Um deles era colocar a Rússia no Imaculado Coração dela, né? Então eu vou pedir a gentileza que não é só a Rússia, não. É para colocar a Rússia, por favor, porque a Rússia até hoje nunca deixou de ser comunista. Porque o Putin vai morrer no poder, né? Olha, gente, na hora da redemocratização, na época de Ronald Reagan, 40 anos atrás praticamente, entrou Gorbachev, a tal do governo da perestroika. Ali foi um início de talvez uma redemocratização da Rússia. Depois veio Boris Yeltsin, foi indo. No que entrou Putin, virou ditadura de novo. Isso significa o quê? Que o comunismo não termina. Não tem, eu não sei se tem liberdade religiosa lá ainda, entendeu? As coisas estão muito confusas na Rússia. Muito mesmo. E colocar a China também no Imaculado Coração dela, fazendo favor, todos os países de tendência de esquerda, fazendo favor, todos. Pode ser aqui na América Latina, pode ser em qualquer lugar que você achar que tá valendo lá como é que é? Coreia do Norte lá, entendeu? Com aquele gordinho, né? Que tava lá batendo pezinho, que eu vou mostrar meus mísseis. Até dar uma acalmada. Eu sugiro, vamos colocar esses países problemáticos da linha socialista, mas principalmente a China, porque de uns tempos para cá a China só tem feito lambança na cabeça da humanidade, né? Veio essa, como diz lá o bispo, essa peste chinesa, né? Saiu de lá, tá? Depois, estavam mandando semente esquisita para cá. É praga, né? Querem acabar com a gente também. Não sei que intenção que é essa. Outra coisa é esse foguete que andou caindo com os destroços. Tá certo que não foi aqui, mas e se cai, gente? Mesmo que seja no sertãozão, mesmo que seja na floresta amazônica, não é justo. As pessoas têm que ter o senso, né? Cientistas, não adianta ter o crânio de mandar as pessoas mandar o foguete, mas e daí, para voltar os destroços? Vai sair o quê? Pedaço de carenagem de foguete para tudo que é lado?
Não dá, gente. Isso é falta de senso, isso é falta de amor ao próximo mesmo. Isso é falta de... Apesar que o povo chinês, o governo chinês não tem amor nem pro povo dele. Entendeu? Tanto faz, tanto fez. São praticamente 1 bilhão de pessoas ali na China. Eles não têm... Tanto fez, tanto faz o povo chinês, entendeu? Pro próprio governo. É só observar as notícias que vêm de lá. Nesse meio da pandemia do coronavírus, morreram... Olha, as operadoras de celular, lá o negócio é alta tecnologia no celular. Então, identidade... Para você ter uma noção, toda a parte de identidade, banco, é tudo por meio digital. Já faz tempo. Todo mundo, do velhinho à criancinha. Teve é do canal A mesmo. Saiu uma reportagem dos Estados Unidos dizendo que as operadoras, duas ou três grandes operadoras da China sentiram falta de uma grande quantidade de usuários, eu não lembro mais os números, mas acho que é 3 dígitos mil, que simplesmente sumiram, não usam mais os aparelhos. Desapareceram. Provavelmente morreram de coronavírus. Isso no meio da pandemia do ano passado. Então você imagina não ser hoje, tá? Tá bom? Eu sei que é doloroso ver guerras, né? Uma amiga minha me passou lá os vídeos de Jerusalém, mas nesse caso de Jerusalém, eu sempre rezo também pelos irmãos árabes, porque não é todo mundo que apoia o Hamas. Dentro do mundo árabe, eu falo árabe, né? A mesma coisa é o povo africano, não dá para colocar, mas naquela região da Palestina ali, tem pessoal que é cristão, tem pessoal que é muçulmano e que é da paz. E olha que dentro do mundo muçulmano não dá para colocar no mesmo saco, não. Tem os xiitas, tem os sunitas, tem várias linhas dentro da religião muçulmana. Só para você saber, tá? Tem outras linhas lá que são pacíficas. Mas tem os radicais, radicais livres. Os radicais lá, né? Aí vira essa bagunça. Porque sempre tem quem goste de uma guerra, de provocar uma guerra. Inclusive, só para você saber... E quando é que sai o canal de história? É mesmo, né, gente? É vergonha na minha cara. Mas assim, gente, quando você vê história antiga dos povos antes dos egípcios, digamos assim, lá na região da Mesopotâmia e tal, aquela parte que sempre tinha umas guerras, tinha umas coisas lá, uma sanguinolência lá do mundo antigo. Gente, a gente tá falando de Iraque, Irã, sabe? Então, a região do Iraque é essa região da Mesopotâmia que a gente está falando. Então, ou seja, sempre vive em guerra. Eles gostam de dar uma matada, assim, de esfaqueada, sempre foi. Eu lembro até uma charge lá dos Estados Unidos, na década de 90, em que, agora não lembro se era o Iraque, falando assim, finalmente saímos... de uma guerra, mas vamos fazer agora a nossa guerra acontecer no estilo do século XV, na base da espada, da bomba, do fuzil, né? Então, esses grupos radicais, Hamas, Hezbollah, é sempre uma pedra no sapato. E quando a gente ouve os países aí que são contra esse tipo de guerra entre judeus e o povo ali da Palestina, realmente é preocupante, porque a partir de um foco pequeno é capaz de produzir uma terceira guerra sanguinolenta. E ninguém quer esse tipo de guerra. Eles querem outra. Olha, eu tenho por mim que o novo tipo de guerra, Terceira Guerra Mundial, não vai ser nos moldes da Segunda e da Primeira Guerra Mundial. É algo voltado à tecnologia, ou à falta dela, ou pode até ainda ser nuclear, mas eu acredito que isso vai ficar para o passado, tá? Mas é muito provável que seja uma pandemia, que seja uma doença mesmo, armas biológicas ou envenenamento da população por plástico, por micro-ondas, por qualquer coisa, cara. Aí é a intoxicação do planeta Terra, no geral, tanto natureza quanto ser humano, tá? Que isso já está acontecendo nos solos, né? Os solos, você não consegue beber água da fonte assim direto. Os lençóis freáticos estão todos contaminados. Se não vem da chuva, vem pela terra, né? Algumas regiões dos Estados Unidos, a parte agrícola ou a parte de pasto para vaca leiteira, muitos produtores de leite, quando veem que o leite está cheio de agrotóxico, eles jogam tudo fora, a produção do dia. É um prejuízo gigante. Eles já têm lá
algumas regiões agrícolas e de pastagem lá nos Estados Unidos, que o negócio está assim. E isso pode chegar no Brasil, se é que já não está chegando. E eu, assim, para terminar o pitacão, então, eu digo que eu super apoio essas... porque o brasileiro é sempre criativo, né? Eu super apoio o pessoal que faz esses projetos, tipo, comer mato mesmo, redescobrir novos vegetais, tubérculos, ramas, folhagens, que na realidade nós chamamos de mato, mas às vezes é de uma cultura indígena, dá para comer, às vezes a folha da batata doce que o pessoal fala, né? Tem gente que aproveita as cascas, já ajuda bastante. Mas eu digo assim, plantas que você vê todo dia, mas que você não sabia que dava para comer, ou que podia ser usado até como tempero. Inclusive tem uma plantinha que eu estou tentando fazer mudinha, sempre tive aqui como um mato, que dá até, parece uma mini margaridinha assim, uma coisa bem fofinha. Aí eu fui descobrir, aquilo lá não é mato, aquilo lá é como é que é? Guasca. É um tempero usado na culinária aqui, não sei se da Bolívia, da Colômbia, entendeu? Então, dá para comer isso aqui, né? Então eu já fiz umas experiências, já plantei dente de leão, umas variedades de serralha, dá certo de comer, né? Algumas coisas assim. Vamos fugir do salsinha, cebolinha e manjericão, entendeu? Vamos sair um pouco disso. Vamos tentar descobrir uns negócios diferentes, certo? Beleza, então vamos lá. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, ao meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção e implorado vosso socorro não fosse por vós consolado. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus e de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem. A primeira leitura deste dia 12 é Atos dos Apóstolos 17, versículos 15, depois 22 e vai para o capítulo 18 até o versículo 1. Naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível e partiram. De pé, no meio do Areópago, Paulo disse: Homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com esta inscrição: Ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais, sem conhecer, é exatamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois é ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam, ainda que às apalpadelas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dentre vossos poetas, somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam: Nós te ouviremos falar disso em outra ocasião.
Assim Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Dentre eles estava também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Palavra do Senhor. O responsório de hoje tem como salmo 148, com o refrão: da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Louvai o Senhor Deus nos altos céus, louvai-o no excelso firmamento, louvai-o anjos seus, todos louvai-o, louvai-o legiões celestiais. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Reis da terra, povos todos, bendizei-o, e vós, príncipes e todos os juízes, e vós, jovens, e vós, moças e rapazes, anciãos e criancinhas, bendizei-o. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Louve o nome do Senhor, louvem-no todos, porque somente o seu nome é excelso. A majestade e o esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Ele exaltou o seu povo eleito em poderio, ele é um motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel, este povo que ele ama e lhe pertence. De vossa glória estão cheios o céu e a terra. O evangelho de hoje, João 16, versículos 12 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de a compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Muito bem, aqui termina a liturgia da palavra e vamos lembrar o evangelho deste domingo, dia 9 de maio, foi João 15, versículos de 9 a 17, em que Jesus fala: é o Pai que me trouxe até vós, né? Não foi só vocês, né? O Pai me apresentou a vós, e eu não trato vocês como servos, mas como amigos, e por serem amigos, vocês têm parte de saber muitas coisas, assim, tem condições de saber muitas coisas da vontade de Deus, porque o servo só faz aquilo que é pedido, não passa daquilo, e o Senhor não revela tudo, o seu Senhor nunca revela todas as intenções ou planos e tudo. E o sentido, pelo menos para mim, do evangelho desse domingo, que tem que ser compreendido conjuntamente com as outras leituras do quinto domingo do tempo pascal e o quarto domingo do tempo pascal. Então, o quarto domingo, nos outros primeiro, segundo e terceiro domingo da Páscoa, Jesus ressuscitou e ele precisa reafirmar e colocar o reforço positivo, né? Ó, eu tô vivo. Pronto, quarto domingo da Páscoa, ele se diz: eu sou o bom pastor. Quinto domingo da Páscoa diz o quê? Eu sou a videira, eu sou o ramo. Eu sou a videira e vocês são os ramos, ou seja, a base principal é Jesus. Nós devemos estar presos nele. Mas no evangelho do quinto domingo, parece aquela coisa do vamos fazer uma enxertia na força do amor a Deus, né? Nesse sexto domingo da Páscoa, a impressão que me passa é que Jesus não está querendo que a gente se faça um enxerto na força. O enxerto porque, olha só, procure lá no YouTube o que é enxertia. E-X-E-R-T-I-A, enxertia. Enxertia é assim, você pega um caule de limão, por exemplo, e você vai colocar um ramo, um broto de laranja. E parte o caule assim no meio, e enfia o raminho, também faz uma forma de cunha, o ramo de laranja, faz a enxertia, prende bem com aquele, pode até ser aquele fio de encanamento da tigre lá, ou um paninho, você faz uma espécie de amarração, literalmente uma amarração, para que aquele pé, na verdade, de limão, não dê limão, mas com a enxertia dê laranja. É uma base, a gente fala que aquela base do limão é o cavalo para servir para a laranjeira crescer e frutificar melhor. Então, esse é um processo dentro da agricultura, né, chamado enxertia. Então,
A leitura do quinto domingo parece algo assim, parece que Jesus está pedindo que a gente faça uma enxertia na força. Por que eu falo isso? Porque a boa nova se revela a quem? Também aos pagãos. Tanto é que na semana passada foi todas as leituras que envolvia a conversão de pagãos. Então, daí, porque a palavra veio, aí vem aquela conversa com a mulher lá da região, lá, aquela moça que pagã lá, que fala, Senhor, Senhor, cura minha filha, que ela tá com um mal enorme, tá com os demônios. Aí Jesus tá triste, tá lá virando a cara, falando, mas ele é educado, ainda ele responde para a mulher, não cabe bem eu dar o pão, que eu tenho que dar o pão para os filhos, para o povo escolhido. Não cabe bem dar o pão para os cachorrinhos. Chamou o povo pagão de cachorrinho. Aí o que ela fez? Ela insistiu e latiu, né? Au, au. Mas, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas da mesa dos filhos, dos patrões. Aí Jesus viu que o caso era grave, né? A mulher estava latindo e lambendo os pés de Jesus. Não, tua fé é grande. Vai lá que tua filha está curada. E fora o exemplo de testemunho de Cornélios, o centurião. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e meu servo será salvo. Então são vários exemplos de pagãos que aceitam e abraçam a fé e acreditam que Jesus é o próprio Deus. Né? Então as leituras dão a entender isso. Que esse povo, nós inclusive, nós aqui, nós não somos do povo escolhido, nós somos aqueles que lá diz no Apocalipse, somos os alvejados das roupas e vestes alvejadas, né? Porque tem um povo escolhido. O povo escolhido ainda está com a sua chance, que é os judeus. Mas tem aquele povo que o próprio Deus pediu que São Paulo fosse atrás, evangelizasse lá na região ocidental do Mediterrâneo, né, que aí a leitura de hoje vai falar de Atenas e depois ele vai para Corinto, sendo que Atenas naquela época era o centro da base intelectual da coisa. É onde saiu todo o pensamento clássico. Você não tem como estudar filosofia se não partir lá da Grécia. Você não está estudando filosofia egípcia, você está estudando filosofia clássica, greco-romana, entendeu? Principalmente gregos. Então, as duas cidades em que Paulo está visitando são cidades totalmente pagãs, nunca ouviram falar de um Deus que morre e ressuscita. Isso sempre foi algo do povo judeu que está a quilômetros. Tem uma região de mar ainda que separa ali, né? Toda a parte ali da Judéia tem que ir pela região ali da Ásia Menor, da região da Ásia. E depois tem a região da Ásia Menor, ainda que tem as ilhas gregas. Colônias gregas, não é? Tem as ilhas, mas tem as colônias gregas, entrepostos gregos, para fazer o quê? Intermediação comercial. Mas ali eles já acham, os gregos já acham que são o povo mais pagão, ignorante. Os gregos são os top, né, das inteligências, porque nós somos cidadãos, nós criamos uma democracia, nós temos aqui uma classe de cidadãos que dão para fazer um voto e tal, aquelas coisas. Que lembra muito todo um regime de política de voto e tudo, de discussão atual. A política em como um todo nasceu lá, junto com a filosofia, junto com tudo, tá? Vamos recordar aí as histórias antigas da vida, vamos dar uma ressignificada aí, vamos melhorar essa memória, vamos, resgata aí, entendeu? Então, esse é o momento, esse é o contexto de Paulo, mas Deus quis o quê? Deus quis evangelizar lá, tanto é que os frutos de São Paulo reverberam até hoje naquela região. Era para ser uma região totalmente pagã, totalmente, e não é, tá? Então, nesse evangelho de domingo, para resumir tudo e acabar e vamos partir para o terceiro momento da nossa vida aqui, não é uma enxertia, não é eu vou aceitar o evangelho. Claro, tem que ter abertura nossa, sim, tem que ter a nossa abertura, lógico que sim. Mas é Deus que nos aproxima também da boa nova. E Jesus está dizendo que, né, não é na base da força, da enxertia, vem grudar em mim. Não é assim. É mais que isso. Então eu chamo de um evangelho de um amor entranhado em Jesus.
É nas entranhas mesmo. É entranhado na raiz, nas entranhas, não é no que você achar que é. É aquela situação que eu já expliquei, mas vou falar de novo. Quando você gosta de um parente teu, a gente tem que tratar Jesus assim. Nossa, vai vir aquela pessoa, aquela avó, aquela tia, aquele tio bacana e tudo. Não sei, você deve ter tido alguma experiência. Não tô falando de pai e mãe, eu tô falando daquela pessoa parente que não mora com vocês, mas toda vez que você vai visitar, vai falar no online, é uma pessoa que você tem um amor aberto, assim, que é de confiança, dá pra fazer aquelas piadas feias mesmo, sabe? Aquelas intimidades de você fazer umas piadas fora dos limites mesmo, não pra xingar, não é isso? Mas aquelas intimidades que você sabe que não vai ofender, e que se ofender ainda dá risada, entendeu? Passa reto. Que é difícil hoje em dia. Você não consegue ter uma amizade com uma pessoa, ou às vezes pode ser um amigo, pode ser alguém do trabalho. Até achei engraçado um vídeo, não era do Brasil, acho que era lá dos Estados Unidos. Quando mostrou assim a câmera, eram os fundos de uma cozinha, de uma lanchonete, porque tinha toda a estrutura. Aí duas moças estavam lá olhando quem estava chegando pelos fundos. E chegou uma moça, aí deu a entender que aquele trio se dava super bem, porque chegou uma moça e elas começaram a dançar assim, que bom que você veio, é você na escala, entendeu? Sabe como? É esse tipo de situação, esse tipo que Jesus nos pede, porque ele fala, eu não trato vocês como servos, eu trato vocês como amigos. Pode colocar parente, um parente querido, aquela relação dos irmãos de Betânia com Jesus, em que ele tinha liberdade de ir lá a qualquer hora, de chegar lá, ser bem recebido, até tem que mandar a Maria mandar a Marta, para de ficar varrendo aí. Pra quê? Vamos conversar, vamos falar das coisas do alto, entendeu? Jesus tinha essa liberdade, tanto é que deu uma reprimenda para Marta. Marta, para um pouco, vem, senta aqui, vem ouvir. Faz que nem a Maria tá me adorando, então pelo menos você me ouve. Entendeu? Pronto, falei. Bom, gente, então vamos lá. Terceiro momento do áudio, vamos para o parágrafo aqui do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Tan, 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 tan. Vamos para o parágrafo 140 do artigo 2. Esta devoção nos leva a imitar o exemplo dado por Jesus Cristo e praticar a humildade. Lembremos aqui, para a prova da dependência que devemos ter para com Maria, o que já ficou dito, citando os exemplos que nos dão o Pai, o Filho e o Espírito Santo nessa dependência. Deus Pai nos deu e dá seu Filho por ela somente, só produz outros filhos por meio dela, e só por intermédio dela nos comunica suas graças. Deus Filho foi formado para todo o mundo por ela, e não é senão por ela que é formado todos os dias, e gerado por ela em união com o Espírito Santo. E é ela a única via pela qual nos comunica suas virtudes e seus méritos. O Espírito Santo formou Jesus Cristo por meio dela, e por meio dela forma os membros de seu corpo místico, e só por ela nos dispensa seus dons e favores. Depois de exemplos tão claros e instantes, poderemos, sem uma extrema cegueira, prescindir de Maria, deixar de consagrar-nos a ela e de depender dela para irmos a Deus e a Ele nos sacrificarmos? Aqui termina o parágrafo. Tem uma nota de rodapé, mas não é. Deixa eu dar uma avançada, ver aqui. Não, tem mais, tá. Então tá bom. Gente, aqui termina, vou terminar mesmo. Terminado. Eu vou terminar o áudio, desejo a todos um ótimo dia 12, quarta-feira, né? Ótima quarta-feira a todos. Desculpa se está atrasado, mas realmente eu tô um pouco mexida com essas situações que andaram acontecendo na semana passada, né? É muito triste e para piorar, infelizmente não pôde ser evitado, né? Então uma região do planeta teve tentativa de chacina. Triste, muito triste, tá? Então vamos rezar pelas nossas crianças, segurança de todos os nossos familiares, né? E também rezarmos pela violência no trânsito, né? Eu vou falar amanhã, mas porque provavelmente ainda vai estar acontecendo. Mas começou hoje. Não sei se vai ser falado a nível nacional. Teve o caso Manweiler, né? Que foi 7 dias lá, aí finalmente fizeram justiça lá com a moça Spitzner lá, que foi jogada da sacada em Guarapuava, né?
Então, 31 anos de cadeia. Mas aqui em Curitiba, em especial, tem um caso que mexe muito com a gente. Mais de 10 anos depois foi descoberto o assassino da moça, da menina Raquel Genoffre, a menina da mala, que foi encontrada morta embaixo lá de uma escadaria da rodoviária, aqui de Curitiba. E hoje está sendo o julgamento do assassino dela, que foi descoberto a partir de provas de DNA. Foi ano passado? Eu sei que foi antes, não foi, acho que tem 1 ano e meio, né, porque foi, acho que bem antes da pandemia, acho que foi nos fins de 2019 que ele foi descoberto e estava esperando o julgamento está acontecendo hoje, a portas fechadas, hein, o negócio tá sigiloso lá, não é qualquer um que entra para ver. Então, a mãe, principalmente a mãe dela, né, nesses anos todos, está esperando justiça. Então, vamos rezar também para que a situação que dê conforto, né? Foi uma situação, assim, bem complicada e, na época, tanto os policiais se sentiram frustrados porque não acharam a pessoa. E por, digamos assim, graças a Deus, veio um novo sistema de identificação a partir de material genético, né, que agora a polícia está se integrando com outras regionais estaduais, isso está sendo possível. O cidadão já está preso em São Paulo por outros crimes, então eu não sei se ele vai cumprir a pena lá em São Paulo, lá no interior, ou se ele vai ter que vir aqui cumprir. Eu sei que o cara foi descoberto, né? Isso não alivia muito, não, mas para nós aqui na cidade, na época, foi muito triste, mexe muito, né? Então, rezar por todos que perderam seus entes queridos dessa forma, crianças, filhos, adolescentes, por meio de estupro, por meio de mortes estranhas, sabe? Coisas que ainda estão misteriosas demais, a polícia não corre atrás. Tem muitos adolescentes e meninos e meninas que morreram e a gente não sabe o que de fato aconteceu, quem fez e fica por aí. Aí prescreve o crime, que são 20 anos, né? E é uma dor imensa, né? Então, desejo a todos muitas orações aí, escolha no que rezar, na intenção a rezar, rogue por alguma pessoa, por alguma família, vai na fé mesmo, vamos todo mundo junto rezar, porque esse é um mês dedicado a Nossa Senhora e como diz, né, é onipotência suplicante, né, como diz lá o povo da Canção Nova. Não sei quem que falou disso de Nossa Senhora, mas realmente, né, é a onipotência suplicante. O Senhor nunca deixa de ouvir as súplicas que pedimos a Nossa Senhora, tá? Então, fiquem na paz de Cristo, na proteção da Sagrada Família e consagrados ao Sagrado Coração de Jesus. Paz e bem.